Mas posso fazer algumas perguntas para você? Por favor, estou aqui para isso. Manda as Perguntas ordens. assim de cunho, perguntas assim de cunho pessoal. Você informa nos livros que você, e também nas suas postagens, Sim, que você foi adventista por 25 anos. Como é que correto. você se tornou adventista e como é que foi a sua experiência, como é que foi a sua vida É. na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Então, eu falo sobre isso no volume 1, pastor. O volume 1 é um livro também de bastante fôlego, né? Tem 480 páginas. A gente relata um pouquinho ali do nosso testemunho, né? A respeito disso. Em mais detalhes, mas sim, o que aconteceu foi que eu nasci em berço adventista, né? Então, tanto do lado de pai quanto de mãe, eu sou quarta geração, né, de adventista. Então, assim, aquela pressão, né, aquela influência, né, na minha vida foi algo totalmente marcante, porque veio dos dois lados, né? Se você, imagine, você quando criança, você tem como seus pais a autoridade máxima, né? Então, o que eles falam para você, você sabe, a gente não tem filtro, né? Falou, tá falado, né? Então, Ainda assim, a mais vindo crença deles dos pais, né? é Ainda mais vindo dos pais. correto. Então, a crença deles, assim, era totalmente em Ellen White, no sábado, igreja adventista, igreja remanescente, pronto, acabou, né? E eu não questionei, eu era muito novo, eu lembro, assim, de estar indo na igreja adventista eu tenho memória, assim, desde os 3 anos de idade, eu me lembro já, né? De eu estar nos bancos, assim, da igreja adventista, mas desde bebê mesmo, desde bebê, meu pai foi aluno lá do IASP, né? Hoje o Uhum, NASP, uhum. de Hortolândia, ele foi aluno ali, ele cresceu na igreja adventista também, minha mãe também, meus avós, enfim, bisavós, então toda a linhagem ali de pai e mãe. Então eu cresci nessa igreja e eu fiquei na igreja adventista até os meus 15 anos de idade, a princípio, né? Por quê? Porque com 15 anos de idade eu comecei a notar algumas coisas. Você veja que tem algumas questões que parece que a criança tem uma intuição até melhor do que a de um adulto, né? É, eu comecei a notar algumas coisas estranhas. Eu via, por exemplo, tios, parentes meus próximos, né? Pregando Uhum. nos sábados na igreja, mas durante a semana descendo a lenha assim, tá falando de coisas absurdas. Era alcoolismo, eram drogas, entendeu? Eu tinha um parente e o cara tinha duas famílias. Duas famílias. Uma mãe com filhos e no sábado estava pregando na igreja. Então, quando a gente descobriu, eu falei, peraí, né? Não foi e não. Tudo bem que você tem isso em todas as igrejas, você tem essa hipocrisia, né? Pontual. Mas eu comecei a ver assim algo que começou a me deixar desconfortável, entendeu? Eu comecei a ver, falei, peraí, eu não tô conseguindo ficar aqui porque eu tô vendo essa pessoa falar uma coisa, mas eu vejo na vida dela outra história, né? Então, assim, ali eu falei, não, eu vou dar uma pausa aqui, vou ver o que tem lá fora no mundo. E aí, nesse período, eu saí. Eu saí da igreja Uhum. adventista. Mas por quê? Porque eu via, na verdade, sim, pastor, eu via a igreja adventista, eu via ela como Deus, né? Aquilo ali para mim era Deus. Então eu falei, peraí, eu como criança vendo, falei, se isso aqui é Deus, não tá batendo. Eu vou ter que ver como é que é o mundo lá fora, né? Que tem algo de errado aqui. E aí eu saí pro mundão, entendeu? Saí pro mundão e eu fui cantor de rock um período ali. é, Nunca imaginaria isso. pois é, fiquei uns 5, 6 anos da minha vida quase, até um pouquinho mais, com uma banda de rock no Brasil e a gente fazia shows no Brasil, assim, em vários estados do Brasil. Eu me formei em Direito, né? Fui para a faculdade de Direito, eu me formei na PUC Paraná. E engraçado que lá na PUC, uma universidade cristã, né, católica, mas eu saí de lá agnóstico, entendeu? Eu já quase não estava acreditando em Deus mais, porque a PUC tem uma pegada bem esquerdista, assim, né? Bem estranha, né? Muitas Mas assim, universidades do Brasil é, têm essa tendência para a esquerda.
E principalmente Tendência, na área de direito. algumas não são nem tendência, elas são militantes de esquerda. Militantes, militantes. Então você sai ali enviesado. E eu. Então eu fui muito influenciado, assim, nessa época, e somando, né, a essa ideia de que, peraí, que hipocrisia aqui dentro da igreja, não vou ficar aqui. Então, mais isso, então ficou uma coisa conturbada. Então eu saí e eu voltei para a igreja quando eu tinha 31 anos de idade. Eu estava sentindo falta de Deus, muita falta de Deus, né? Passei aquele tempo todo distante, assim, falei, não, preciso voltar para Deus, preciso voltar para Deus. E eu conectava a imagem de Deus, né, de novo, à igreja adventista. Então eu peguei e voltei para onde? Para a igreja adventista, né? E aí fiquei dos meus 31 até os meus 41 anos. Então, assim, fiquei mais 10 anos. Então, os meus 15 iniciais ali, os meus primeiros 15 anos de vida, e depois mais 10 anos, né? Aí como adulto já, e assim, sedento por Deus, quando eu me converti, me batizei, aquele primeiro amor, né? Aquela coisa, né? Que eu queria evangelizar até poste, né? O que tem aí? É ser líder de louvor? Vamos fazer. Virei líder de louvor. Tocar violão no louvor? Vamos. Ser professor da escola sabatina? Vamos embora. Que mais? Ser líder evangelista? Vamos. Aí levei um monte de gente para a igreja para ser batizado na igreja adventista. Aí o que é? Professor da escola sabatina? Bora. Ser professor da escola sabatina. É para pregar? Vamos pregar. Então, eu assumi assim, o último cargo que eu tive, eu era líder de construção de igreja. Eu estava construindo já, né? Uma igreja aqui em Orlando, porque a igreja de Orlando não tinha igreja própria, né? Sim. Então eu comecei a levantar fundos e tal. Então, assim, foi um negócio assim, eu abracei com intensidade mesmo, sabe? Toda a ideia da igreja adventista como sendo a igreja verdadeira de Deus nessa terra, a igreja remanescente, né? E aí tem toda uma história até eu ser liberto, né? Que aí foi um baque grande, né?